Olá, tudo bem com você? Muito feliz em estar aqui novamente em mais um vídeo desse canal maravilhoso, um canal de medicina natural que fala sobre fitoterapia, suplementos alimentares, suplementos de vitaminas, substâncias da natureza que dão para a gente saúde e bem-estar. Substâncias que foram fabricadas por Papai do Céu, pela Mãe Natureza, que vão entrar no nosso corpo e vão promover a prevenção de doenças e vão curar doenças. Esse é o trabalho da medicina natural. É esse o trabalho que a gente busca descobrir aqui, né? A gente busca estudar, a gente busca conhecer. E são valores muito importantes, são descobertas incríveis que ajudam a melhorar a nossa saúde. Nada melhor do que a gente usar o nosso alimento como remédio. Nada melhor do que a gente tomar o suco de maçã para aliviar a alergia. Nada melhor do que a gente usar o suco de uva para prevenir o infarto e o AVC. E é sobre o infarto e o AVC que a gente vai falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre a verdadeira prevenção cardiovascular. Conheça o que realmente você precisa pedir em exames, o que realmente você precisa saber para ver como é que está a sua situação cardiovascular. Meu nome é Marco Menelau, sou médico pesquisador e vamos falar desse assunto tão importante nesse vídeo agora. E antes disso, vou pedir a você, para que você não tiver inscrito, que você baixe aí nos comentários, tem inscrever-se vermelho, clica no inscrever-se, clica no sininho também para receber as notificações, se inscreve no nosso canal e se você gostar desse vídeo, não deixa de compartilhar ele no WhatsApp e no Facebook, tá bom? Bem, gente, doença cardiovascular é uma das doenças que mais mata no mundo. E quando nós falamos em doença cardiovascular, nós estamos falando em insuficiência cardíaca congestiva, que é quando o coração cresce, fica inchado, e a pessoa tem vários problemas, e que não consegue respirar direito, fica sufocado, fica sem conseguir andar, sem conseguir fazer os esforços mínimos para você viver o dia a dia. Estamos falando também em infarto, que é a obstrução de um vaso importante, de um vaso da artéria coronária, por exemplo, que pode ocasionar o infarto do tecido muscular do coração, que é o miocárdio, o infarto do miocárdio. Porque o infarto ele pode acontecer em qualquer tecido do corpo. Infarto quer dizer morte da célula por asfixia, por falta de oxigênio e glicose. Porque quando é cessado o aporte de sangue para determinado tecido do corpo, aquelas células vão ficar sem receber oxigênio e com um certo tempo elas morrem. Tem células que são mais sensíveis a isso do que outras. As células do coração são muito sensíveis à falta de oxigênio. Com alguns minutos já estão morrendo. As células do cérebro também. Então, o infarto pode ocorrer no cérebro e pode ocorrer no coração. Quando o infarto ocorre no cérebro, chamam de AVC, acidente vascular cerebral, que pode ser hemorrágico, com rompimento de um vaso, ou pode ser isquêmico, com a obstrução do vaso por uma placa, que é chamada placa de ateroma. Isso acontece devido a vários fatores. Eu não vou me aprofundar muito aqui, porque é assunto para outro vídeo. Mas nesse vídeo de hoje, a gente vai ver algumas moléculas que você pode dosar no teu sangue, que vão indicar como é que está a tua saúde cardiovascular. Tá? E uma delas, a primeira delas, é homocisteína. Veja aí, eu vou colocar na tela do vídeo, homocisteína. O que vem a ser homocisteína? A homocisteína, ela é um aminoácido irregular, um aminoácido tóxico, que é produzido pelo metabolismo normal das proteínas no corpo da gente. E esse aminoácido, ele é extremamente tóxico. Ele agride os tecidos e ele vai atuar sobre a delicada mucosa do endotélio vascular, que é aquela camada interna do vaso. Imagine que isso aqui é o vaso sanguíneo, é a artéria, como se fosse um cano, tá? E essa artéria tem um revestimento interno dela, que é o endotélio vascular, são as células endoteliais. Essa homocisteína vai agredir essas células do endotélio. E essa agressão gera uma reação inflamatória. Então, o endotélio fica inflamado por conta disso. E vai tender a se deteriorar, certo? Se você não fizer nada. Então, a homocisteína é um fator agressor que vai começar o processo de formação de uma placa de ateroma. Tá? Então, homocisteína é uma das causas de infarto e não o colesterol. Eu vou fazer um vídeo sobre o colesterol, vai ser um vídeo específico, que é um assunto muito polêmico e é um assunto que requer cuidados e que requer que eu explique bem direitinho tudo, porque a cabeça das pessoas está com uma lavagem cerebral em relação ao colesterol.
Então é preciso que eu fale num vídeo separado, mas aqui eu vou adiantar. O colesterol é mocinho. Colesterol não é fator de risco cardiovascular. Não é um colesterol que provoca infarto nas pessoas. Ela não é a molécula assassina que todo mundo pensa que é. O colesterol é mocinho. Ele foi encontrado no local do crime, mas não é culpado do que aconteceu. Tá? Pelo contrário, ele estava lá para querer ajudar a evitar que a placa de ateroma crescesse. Isso é um assunto que eu vou explicar no outro vídeo. A homocisteína, sim, é um fator de risco cardiovascular. E ela deve estar a mais baixa possível. E quem é que detona essa toxina? Quem é que dissolve essa toxina? Ah, gente, olha aí. Vitamina B6, vitamina B9 e a vitamina B12. Essas 3 vitaminas do complexo B são responsáveis pela quebra da molécula de homocisteína, que vai se transformar em metionina, que é um aminoácido que não vai fazer mal nenhum para você. Então, para conseguir transformar o excesso de homocisteína em metionina e livrar você desse tóxico perigoso, é preciso que você esteja em dia com a tua vitamina B6, com a tua vitamina B9 e com a tua vitamina B12. Por isso que é tão importante a gente observar e entender o corpo humano de uma maneira geral. E o quanto é importante a medicina ortomolecular. O quanto é importante você estar em dia com as vitaminas. Você sabia que a vitamina B12 previne infarto? Pois está explicado agora por quê. Porque ela vai retirar de ação uma toxina perigosa que é fator de risco cardiovascular. Que vai ajudar na formação da placa de ateroma, que é quem causa o infarto. Então, é preciso que você esteja em dia com essas 3 vitaminas do complexo B. É a primeira coisa que você tem que fazer para prevenir realmente essa doença. Então, homocisteína é um fator de risco real e ele deve ser dosado no sangue. O valor normal é abaixo de 9. O ideal é a menor quantidade possível. E eu muitas vezes afirmo que carne faz mal à saúde. Comer excesso de proteínas faz mal à saúde. As pessoas estão sofrendo muito pelo excesso de proteínas. Por isso que tantos adeptos da alimentação vegetariana ou vegana, não é? A carne é muito maléfica para a saúde porque quando você consome carne, você produz muita homocisteína. Você aumenta os níveis de homocisteína. E se você não estiver com as suas reservas de B6, B9, B12 em dia, isso pode ser um grave problema para você. Tá? Outra substância que também ajuda a baixar a homocisteína é a colina, que é uma das vitaminas do complexo B, que foi retirada do rol delas, né? Que eu já fiz um vídeo sobre a colina. A colina encontra-se no ovo, em vários vegetais, várias frutas, e pode ser consumido na forma de suplemento. A colina também ajuda a baixar os níveis de homocisteína, também atua nesse sentido aí, tá? Então, é importante que você cuide dela, dessa molécula, e não do colesterol. Não fica pensando no colesterol. Colesterol alto não faz mal a ninguém. Pelo contrário, já existem trabalhos científicos comprovando que colesterol alto faz com que a pessoa viva mais, porque vai ter mais hormônios, inclusive testosterona, estradiol. E a testosterona é muito importante para saber como é que anda o teu cardiovascular. É a segunda molécula que você tem que prestar atenção. Para você fazer uma boa prevenção cardiovascular, você tem que fazer a dosagem da tua testosterona. Se você for homem, se for mulher, o seu estradiol. Se eles estiverem muito baixos, isso aí acontece mais após os 40, 50 anos de idade, isso é mais um fator de risco cardiovascular. Então nós vimos o primeiro fator, que foi homocisteína alta. Qual é o segundo fator de risco cardiovascular? Real. A testosterona baixa ou o estradiol baixo na mulher. Se esses 2 hormônios estiverem baixos, o risco cardiovascular vai ser maior e vai ser mais fácil a pessoa ter um infarto ou um AVC. A testosterona, ela atua sobre o sistema cardiovascular. Para que o coração e os vasos funcionem bem, tanto as células endoteliais, regulando a pressão arterial, consertando a parede do vaso para que ele fique sempre firme, forte, regulando o fluxo de sangue nos tecidos, para que o coração possa bater bem, com força, com firmeza, para que todo o sistema cardiovascular funcione bem, é necessário que você tenha testosterona suficiente. O coração e todo o sistema cardiovascular tem as células do coração têm muitos receptores para a testosterona. A testosterona não funciona apenas para dar libido
e para fazer um homem ter uma ereção e ter uma boa e saudável relação sexual. Não. A testosterona é importante também para que o sistema cardiovascular possa funcionar bem. Por isso que existe uma relação entre homens que não têm ereção matinal e têm infarto. Então, existe uma relação entre essas duas questões. Se um homem acorda com ereção matinal todos os dias, isso é um indicativo de que ele está com a saúde cardiovascular em dia, que vai ser muito mais difícil ele ter um infarto e um AVC. Se ele fala para você que já fazem muitos meses que ele não sabe nem o que é mais uma ereção matinal, então a luz vermelha acendeu, gente. E tem que cuidar dessa questão. E é preciso, para você fazer a prevenção, é preciso que você cuide da testosterona do homem, fazendo com que ela possa subir. E com isso você vai diminuir o risco cardiovascular de verdade. E não baixando o colesterol, como o pessoal pensa por aí, tá? Então, segunda coisa que tem que fazer, ver o hormônio. Na mulher também, o estradiol e o estriol. Ver os estrogênios como é que estão. Então, se houver necessidade, fazer uma reposição hormonal com os hormônios bioidênticos, tá bom? Que eles não vão dar problema para vocês, tem que ser feito por um profissional, por um nutrólogo. Não faça sozinho, tem que procurar um profissional para fazer isso aí. E tanto a testosterona no homem quanto os estrogênios da mulher, certo? Também são dependentes do colesterol. Então, se você toma uma droga para baixar o colesterol, você vai baixar a testosterona e vai baixar os estrogênios. E vai piorar a saúde cardiovascular. Droga para baixar colesterol piora a saúde cardiovascular. E um dos motivos pelo qual, tem outros motivos, mas um dos motivos pelo qual ela faz isso é através da baixa na quantidade de testosterona e de estrogênio. Isso no homem e na mulher, né? Respectivamente. Então, é importante que você cuide disso aí. Tem que cuidar disso aí. E na maior parte dos homens que estão com a testosterona baixa, você pode subi-la sem precisar usar o hormônio bioidêntico. Você usa o hormônio bioidêntico em último caso. E isso é válido também para a mulher, tá? Existem meios naturais de você reverter essa baixa sem precisar usar o hormônio. Mas se for preciso, usa o hormônio bioidêntico sem problema algum. Aí você vai melhorar a saúde da pessoa como um todo, tá bom? Mas tem que ser feito com o profissional. Bem, o outro vilão dos problemas cardiovasculares, para você fazer realmente uma prevenção real, é você retirar da tua vida a margarina. Retirar da tua vida os óleos refinados. Ou seja, em resumo, retirar da tua vida as gorduras trans. São toxinas potentes, muito piores até do que a homocisteína, que eu falei agora há pouco. Porque as gorduras trans, elas vão também atacar essa mucosa interna das artérias, esse endotélio vascular, facilitando a sua destruição e a formação da placa de ateroma. E para terminar, outro fator de risco cardiovascular são as frituras. Fritura não é bom para a saúde, por um motivo. Porque quando você frita, mesmo que você não esteja fazendo a sua fritura com uma gordura trans, na hora que você frita, por exemplo, um hambúrguer, na hora que você frita um queijo, na hora que você frita qualquer coisa, o que vai acontecer ali? Vai haver a formação de toxinas. Toxinas perigosas que vão agredir os tecidos do corpo. E uma delas são os AGEs, é uma sigla em inglês, que são os compostos de glicação avançada. Esses compostos de glicação avançada são toxinas formadas em alta temperatura, a temperatura do óleo fervendo. Por exemplo, quando você frita batata frita, você vai ter formação de AGE. Quando você frita um hambúrguer ou qualquer coisa, ou até mesmo um hambúrguer de soja, um hambúrguer vegetariano, você coloca ele para fritar, você vai formar compostos de glicação avançada. E esses AGEs, eles vão agir também atacando a mucosa do endotélio vascular. Assim como faz a homocisteína, assim como faz as gorduras trans, certo? Vão atacar essa mucosa, vão ser veneno para o sistema cardiovascular. Então, é importante não comer frituras, se você quer fazer um plano de prevenção cardiovascular decente, tá bom? E por último, gente, para você saber como anda o teu sistema cardiovascular, para você saber se você está com a placa de ateroma aí se formando ou não, existe um exame que pode te dar uma dica sobre isso. É o exame da lipoproteína A. O que vem a ser a lipoproteína A? Ela é uma proteína fabricada pelo nosso organismo que vai funcionar como se fosse um adesivo que vai ser colocado exatamente nessa parede da artéria que está sendo lesada por todas essas toxinas. Então, quanto mais lipoproteína A você tem, é pior para você, porque está indicando que você está com lesões
no endotélio das suas artérias, em andamento, que podem se transformar em placas de ateroma. O ideal para a lipoproteína A é que ela seja próxima de 0. O ideal é 10, no máximo 20. Mas se a sua lipoproteína A está acima de 50, é preocupante. 70, 80 é preocupante. Então, vamos dosar a lipoproteína A para saber, para ter uma ideia de como anda a situação das tuas artérias. Porque o corpo só fabrica lipoproteína A quando é para fazer esses remendos na parede do endotélio vascular que estão sendo agredidos por essas toxinas todas da alimentação, pela homocisteína e por outros venenos que você consome. É por isso que uma pessoa que fuma tem infarto, porque o cigarro tem mais de 4.700 substâncias tóxicas que também vão agredir esse endotélio vascular e vão facilitar a formação da placa de ateroma que vai gerar um infarto. Então, gente, lipoproteína A dá uma ideia. O ideal é que baixe o máximo possível. A vitamina C é um fator de prevenção cardiovascular também, porque ela vai ajudar na regeneração dessa mucosa, que está sendo constantemente agredida. Então, quanto mais você tem vitamina C, mais vai tender a você restaurar essa mucosa e mais vai diminuir a lipoproteína A também, tá bom? Então, são esses os exames que você pode usar para você saber como é que anda a tua questão cardiovascular. Por quê? Mesmo que a tua lipoproteína A esteja alta, não quer dizer que você vai ter um infarto amanhã, não. Muitas vezes, uma placa de ateroma para gerar um infarto, ela passa 20 anos em formação, 30 anos. O ideal é que você possa reverter isso o quanto antes. Através de uma mudança de hábitos, através dos exercícios físicos, através de uma alimentação mais natural, rica em verduras e frutas, pobre em frituras e alimentos industrializados, e também cuidando das tuas vitaminas, deixando você sempre em dia com vitamina C, com as vitaminas do complexo B, para baixar a tua homocisteína e com todo esse conjunto de medidas fazer com que você possa ter uma prevenção cardiovascular real. E se tiver alguma placazinha de ateroma em formação que vai te dar um infarto daqui a 15 anos, você já vai reverter ela rapidamente, ok? Era essa a mensagem de hoje, espero que tenha sido útil para você. Procure o seu nutrólogo, procure o seu médico nutrólogo, que ele vai te ajudar. Procure tua nutricionista, que ela vai te ajudar a ter uma dieta mais saudável para ajudar a prevenção cardiovascular, tá bom? Um grande abraço para você, que Deus possa te abençoar e que essas informações possam ser de valia para ajudar você a ter mais saúde. Um grande abraço de coração.